E nos últimos dias, vocês talvez tenham visto essa notícia de que o PT pediu à Procuradoria-Geral da República, aquele pessoal que é capacho do Alexandre e finge que está trabalhando, para fazer basicamente duas coisas. Primeiro, caçar o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. E segundo, já que o meu passaporte já está cassado e cancelado há 2 anos, 2 anos e 3 meses, já que o meu passaporte está cancelado há 2 anos e 3 meses, eles resolveram que é uma boa pedir a minha prisão preventiva. Deixa eu ler só alguns trechos dessa matéria que está disponível lá no site do Paulo Figueiredo Show. O líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, Farias, do PTRJ, e os deputados Guilherme Boulos, o rapaz dessa reunião deve ter sido... Minha rinite está atacando aqui hoje. Essa reunião. Então, Lindbergh Farias e Guilherme Boulos, e Rogério Corrêa, que eu não sei quem é, do PT de Minas Gerais, o João Gabriel deve saber quem é, apresentaram na quinta-feira representações contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. Nos documentos, eles pedem investigação criminal do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro por crime de lesa pátria e de conspiração contra o governo... Eu não consigo ler sem rir esse próximo. E de conspiração... Eu estou lendo aspas, eu não posso fazer nada, é o texto do teleprompter que está na petição que esses caras apresentaram. E de conspiração contra o governo brasileiro com parlamentares dos Estados Unidos. Também cobram a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Diz a petição: o representado, em total de sintonia com a realidade, atentando contra os interesses nacionais, patrocina em estado estrangeiro retaliações contra o seu próprio país e também contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, diz o trecho da notícia crime divulgado pela CNN Brasil. Aí, pelas redes sociais, o deputado Lindbergh ainda ressaltou que Eduardo não pode ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e ainda disse que ele tem que ser cassado e responder aos seus crimes. Nós queremos que abram investigação criminal contra essa turma e caçem seu passaporte. Essa turma não vai nos calar e nos intimidar com interferência. Nós que não vamos calá-los. Né? Assim que tá. Essa turma não vai nos calar e nos intimidar com interferência externa dos Estados Unidos. Também estamos pedindo a prisão preventiva do Paulo Figueiredo, neto do general Figueiredo, denunciado por tentativa de golpe. É engraçado que meu nome tem que ser sempre com 5 adjetivos. Denunciado por tentativa de golpe, que também está agindo para tentar interferir em decisões judiciais. Sem anistia, como diz a Anitta, escreveu o líder do PT na rede X. Já o deputado Rogério Corrêa disse que Eduardo Bolsonaro tem desmoralizado a justiça brasileira e o STF. É verdade. Ele vive nos Estados Unidos e por isso não é mais deputado do Brasil. Ele vive nos Estados Unidos. Ele não pode continuar fazendo o que está fazendo, obstrução de justiça para tentar embolar o julgamento do pai dele, tentou dar um golpe no Brasil, aquele bababá todo. O que é curioso é que esses caras não tenham tido essa mesma postura quando eles vieram aos Estados Unidos, nas palavras dos próprios, articular uma frente contra a extrema-direita. Eu estou lendo aí a reportagem, Agência Brasil, é isso? Eu não consigo ver daqui. Me respondam no chat se eu estiver equivocado. Agência Brasil.
Congressistas dos Estados Unidos e Brasil articulam frente contra a extrema-direita. Aí tá aqui, então, que todos os caras. A Jandira Fegales. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com um pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Vocês querem saber o que é melhor? Vocês sabem quem é o deputado à direita dessa foto, com um terno claro? Eu não sabia. Quem está me dizendo é o João Gabriel aqui. É justamente o deputado Rogério Correia. O mesmo deputado que está dizendo que o Eduardo desmoraliza a justiça brasileira e vive nos Estados Unidos. Puta merda! Nas palavras, e não foi nem a primeira visita dele, né? Nas palavras da senadora Elisiane Gama, que também da base governista do Lula, suas palavras são da Elisiane Gama. A gente tem que costurar um alinhamento internacional de forma que a gente possa ter uma frente ampla internacional em defesa da democracia. Porra, eu vou Ctrl+C, Elisiane Gama, Ctrl+V, Paulo Figueiredo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, ou a deputada Elisiane Gama cometeu um crime contra a soberania nacional naquela época, ou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo não cometeram. Se isso não é o suficiente, não tem um jornalista que tenha dito isso até hoje. Não teve um puto para pegar essa reportagem e botar para vocês no ar e ler reportagem. Pessoal do PT, deixa eu dizer para vocês, eu sei onde estão os esqueletos dos seus armários. Eu sei da reunião de vocês com Jamie Raskin em julho de 2022 para pressionar o governo dos Estados Unidos contra o Bolsonaro. Talvez eu até lembre de vez em quando de mencionar alguns dos seus nomes aqui nas nossas reuniões. A coisa que mais me chama a atenção é que, assim, os evangélicos são, em um modo geral, muito preocupados com os pecados da carne, com outro que fala palavrão e tal, mas, sem dúvida nenhuma, o pecado que deixa Jesus mais emputecido no Novo Testamento é o pecado da hipocrisia. A hipocrisia é muito irritante. E todos nós cometemos hipocrisia de vez em quando. Mas ela, sem dúvida nenhuma, é escancarada sempre na esquerda. Absolutamente escancarada. Tem várias reuniões que eu posso dizer para vocês da esquerda, eu aprendi muito com vocês. O desespero de vocês da esquerda, que nunca ninguém fez o que a gente começou a fazer aqui agora. Vocês tinham um monopólio da articulação internacional. Aí aparece um cara que foi aluno do Olavo de Carvalho, que estudou a vida inteira esse negócio, que é certificado, pós-graduado em governo americano e que sabe como o governo americano funciona melhor do que todos vocês, que é professor de política americana, que entende e acompanha as ações daqui, o cara resolve começar a organizar as coisas. E aí, junte a isso o prestígio de um cara que é querido por todos, que é respeitado pela família do Trump, que passou anos construindo relações nos Estados Unidos, e vocês estão cagados. É isso que vocês estão. Antes, vocês ridicularizavam as nossas ações, mas agora vocês descobriram que, de fato, vocês estão lascados. Eu diria até que semana passada foi a primeira semana em que vocês começaram a entender o que estava acontecendo. Foi a primeira semana que a grande mídia começou a noticiar amplamente o que estava acontecendo. Começaram a perceber a gravidade do que vem por aí. Parcialmente, ainda não inteiramente. Mas a gente já tem finalmente a CNN, a Globo, o Metrópolis, o Estadão, a Folha e outras drogas de uso recreativo
que estão falando sobre a lei Magnitsky, que estão falando sobre sanções OFAC e tantas outras cassação de vista, e tantas... Hoje tem no Globo, de novo, o Malu Gaspar dizendo que o projeto de cassação de vista do Alexandre deve ser aprovado. Tantas outras coisas que vocês só ouviam antes, aonde? No Paulo Figueiredo Show, até poucos meses atrás. E também, no programa da semana passada, eu avisei que esse pessoal está entrando com esse pedido, na realidade, fazia parte de um jogo combinado com Alexandre de Moraes. É uma coisa para aparência de legalidade. E não deu outra. O Alexandre recebeu, o Chaves recebeu dele mesmo o dinheiro dos churros e mandou para a PGR, que é dele também, para que eles opinassem até 5 dias. Pode ser até mais, porque no Brasil a PGR, né, o Ministério Público, não tem que obedecer prazo, o Brasil é uma esculhambação. Mas em seguida, como é que funciona o jogo? O Chaves vende churros pro Chaves, né? E tem a imprensa, que também é deles. Os jornalistas do UOL, da Folha, dizendo que a medida tem cabimento sim. Né? Um deles é esse aqui, o próprio Eduardo Bolsonaro colocou no seu perfil do X. O consórcio já criou a narrativa para me prender. Respeita o país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva, uma prisão preventiva. Estão esperando o quê? Ficar nessa história de repetir discursos, vamos às ações pelos caminhos certos. Tem o Procurador-Geral da República que deve tomar posição firme. Diz prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, é isso, Mairovski? Sim, veja. Exatamente em razão do que ele está fazendo. Se apurar tudo isso dentro das suas ligações, a quem ele está favorecendo? Como ele está atuando? Ele está atuando num pós-fato ou ele já estava nesse esquema? Tudo isso decorre de apuração. E nessa apuração, se houver necessidade, é evidente que cabe uma prisão preventiva. E olha o pano de fundo, que eu digo, é um entreguista, é um sabujo do Trump, vai se queixar ao Trump, como se o Brasil fosse o quê? Fosse um quintal dos Estados Unidos. O que ele está... Galvão. Cadê o pessoal do chat? Sentiu. E não foi só ele, foi também o Lênio Streck, que é um militante, esse foi o Walter Mairovich, e esse também foi o Lênio Streck, um militante famoso no mundo do direito, que é pós-doutor em direito e sócio do Streck Trindade Advogado. Né? Ele é uma espécie de guru da esquerda, que é sempre ouvido pelo UOL. O que ele diz? Pela Folha, né? Não se pode descartar, no caso foi ouvido pelo Valor. É tudo a mesma merda, mas... Não se pode descartar a hipótese de coação. No mínimo, deve ser aberta uma investigação criminal, pois são graves os atos do deputado. Eu estou dizendo, esse cara é um dos gurus do judiciário brasileiro. Tá? Qualquer aluno de direito já ouviu falar desse cara, nesse Lênio Streco. Então você tem a mídia e os doutores de sempre, ungidos como defensores da verdade, da democracia, utilizando a posição deles para justificar a abertura de inquéritos e a imposição de medida cautelar. E quem acompanha o programa sabe que eu já expliquei aqui uma tática em inglês que se chama wrap-up smear. Eu uso termos em inglês porque às vezes não tem tradução para português. Essa wrap-up smear, né, difamação envelopada, embrulhada, é uma tática política de difamação onde você fabrica uma alegação falsa contra um oponente, amplifica essa alegação falsa por meio da mídia e depois passa a utilizá-la como se fosse um fato legítimo. Ou seja, né, você dá a volta completa, você tem a difamação falsa, aí você tem a mídia aumentando a difamação e replicando e dando respaldo, aí você tem o judiciário agindo e depois a mídia diz, olha, o judiciário agiu, olha como nós tínhamos razão.
E aí isso confirma a falsa difamação original. Tudo é falso, mas é feito através de um ciclo. Por isso que você embrulha a difamação. Isso é uma técnica. Isso é uma técnica, isso é um modus operandi. Né? Ou seja, o PT mente, a mídia replica, isso passa a se tornar algo legítimo. E o bacana dessa história, essa é a parte que eu gosto, é a progressão. Porque esses caras começaram morrendo de rir. KKKK. Paulo Figueiredo e bolsonaristas têm que dar coletiva de imprensa na rua, colocados para fora do Capitólio. KKKK. Paulo Figueiredo é humilhado em audiência no Congresso. KKKK. Projeto de visto, Paulo Figueiredo faz tic-tac. Isso é para enganar trouxa. Na semana passada, a coisa começou a mudar. A conversa já era. Não, o Alexandre nem liga. O Alexandre nem gosta de ir para os Estados Unidos, ele não vai para os Estados Unidos. Ué, eu não falei nada, não sei o que estou colocando aqui. E aí saiu do KKK, também não queria mesmo, para esse negócio de, meu Deus, alguém dá jeito de parar esses caras? Mas é isso que vocês não entendem. O que vocês não entendem é que nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder, como diria o guru da extrema-direita, Olavo de Carvalho. Vocês achavam que o Olavo de Carvalho tinha morrido? O Olavo de Carvalho é igual o Ra's al Ghul. Ele não morre. E nós somos a Liga das Sombras agora. Agora, eu quero entender o plano absolutamente genial desses caras. Isso não pode ter acontecido num estado normal. Ninguém pode passar num psicotécnico. Também é uma reunião que tem Boulos, Lindbergh, Farinhas, e não sei as preferências desse outro cara que eu esqueci o nome, o amigo do João Gabriel, lá de Minas Gerais. Eu não posso acreditar que tenha havido uma reunião normal e eles tenham tido esse plano absolutamente genial. Pelo que eu estou entendendo, para mostrar que a gente está espalhando fake news e que o Brasil é, na verdade, um país democrático que não persegue jornalistas e pratica lawfare contra o Bolsonaro, o plano de vocês é prender a mim, um jornalista premiado que está em todos os programas jornalísticos americanos, e fazer lawfare contra o Eduardo Bolsonaro, que é amado pelos conservadores americanos, filho do Bolsonaro e deputado federal mais votado da história do Brasil? Esse plano parece ter chegado em uma bandeja de prata para vocês. Eu não sou especialista, mas talvez, só talvez haja uma falha nesse plano. É óbvio que esse plano vai nos dar mais força e vai facilitar para que a gente demonstre aqui nos Estados Unidos o que está acontecendo no Brasil. O que vocês acham? Que é mais fácil eu chegar do nada e dizer, eu sou um jornalista perseguido, ou eu sou um jornalista denunciado por participar de um golpe de Estado, reportando o que aconteceu, e inclusive esses caras querem mandar me prender. Ontem mesmo, eu tive no programa, na televisão, do Matt Gaetz, televisão americana. O programa vai lá na sexta-feira. Na semana que vem eu peço para a equipe legendar e botar aqui pra gente, falando justamente sobre isso. Então quero dizer para vocês, podem mandar me prender à vontade. Sabe qual é a chance de eu ser extraditado? 0. Nem na lista da Interpol vocês conseguem me colocar mais.
Então eu vou repetir o que o pessoal do Supremo diz sobre o Rumble. Efeito jurídico zero. Efetivamente zero. Agora, quanto ao passaporte do Eduardo, eu gosto muito do Eduardo, quero o seu bem, quero o bem dele. O Eduardo, acima de tudo, é meu amigo. Mas independente do que a PGR e o Moraes decidirem, porque pode ser que eles caiam em si, vejam a cagada que estão fazendo, eu apostaria que eles vão abrir uma investigação para apurar, etc, etc. Independente disso, o que eu tenho defendido é que o Eduardo Bolsonaro fique nos Estados Unidos, que ele se exile aqui comigo. Não comigo como um casal, mas porque espero que a Heloísa e a família venham juntos, mas que nós estejamos ombro a ombro o tempo inteiro dedicados integralmente ao combate ao regime ditatorial brasileiro. Que o Eduardo mande o mesmo dedo do meio que eu mandei para as autoridades brasileiras, porque é aqui que a gente vai ganhar a guerra. É claro que isso exige um esforço. É muito duro para a gente não poder voltar para nossa pátria. Claro que é. Inclusive um esforço financeiro. Mas a gente tem que se sacrificar. A alternativa é o quê? É ficar por lá? Ficar por aí pelo Brasil? E dizer, não sei o que vai acontecer, se amanhã vão tomar meu passaporte. Ele está aqui nos Estados Unidos nesse momento. Descansando o carnaval com a família. Nem tava, não vou nem falar o que ele tá fazendo hoje, porque acho que ele não divulgou, não sei se ele divulgou no Instagram dele, não vou ser o que eu vou falar. Ele deveria estar descansando e tá tomando esporro da esposa, porque não tá. Tá trabalhando para vocês, pra gente, pro Brasil. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.